pergunto, Caio, ontem sem Rodrigo Caio e Arrascaeta, dá para justificar essa derrota porque os dois não estiveram em campo ou para você teve alguma outra situação que chamou atenção aí, Caio? Não, é parte da explicação, né? O Arrascaeta, todos os meus comentários, eu falei isso no jogo de domingo contra o Palmeiras e no Bem Amigos do dia seguinte, o Arrascaeta é jogador de jogo grande, cara. Na hora que você pega as grandes conquistas do Flamengo, desde a chegada dele, ele sempre está fazendo gol, dando passe para gol, é o cara que não se omite no momento de pressão. E um jogo como um clássico contra o Vasco é um desses jogos grandes. Então é claro que o time perde quando você, na minha opinião, perde o seu principal meia, porque hoje o momento dele é melhor do que o Everton Ribeiro, e o seu principal zagueiro, porque o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que o Flamengo tem no elenco. Agora, vamos lá, vou fazer um compiladão aqui, depois até para o Zico poder falar também. O Vasco mereceu a vitória, o Vasco foi superior e o resultado é justo. Não é aquele jogo que você fala, putz, a bola não entrou, teve uma expulsão que mudou o panorama do jogo, não. O Vasco foi mais equipe, mesmo tecnicamente não estando no mesmo nível do Flamengo. Méritos do Vasco. O Vasco está num momento de reconstrução, de chegada de novo treinador, de novos jogadores. O peso desse jogo era muito maior para o Vasco, tinha muito mais coisa em jogo, inclusive o resgate de uma autoestima, do que para o Flamengo. Então esse é o lado do Vasco, parabéns, merecido. E tomara que o Vasco volte a ser protagonista, tomara que o Vasco volte a ser um rival do tamanho que o Flamengo sempre teve, porque isso é bom para todos os clubes do Rio. O Flamengo está muito distante no Campeonato Carioca, deve ser campeão de novo, né? Flamengo, Botafogo e Vasco, Fluminense, Botafogo e Vasco estão muito, muito distantes do que o Flamengo pensa para a temporada. Agora o outro lado, que é o lado do Flamengo, além dos desfalques, tem uma coisa que acontece muito no futebol, que é o jogo seguinte a uma grande conquista. Uma final, você entra com a concentração no auge, a parte mental, muita exigência mental, foco, concentração, o peso do jogo. E aí na hora que você tem um jogo no domingo, como o Flamengo teve contra o Palmeiras, que você toma um gol no final, aí você vai para os pênaltis, busca uma virada nos pênaltis, é natural, não deve acontecer, mas é natural que haja um certo relaxamento. E hoje, na intensidade com que se joga, esse relaxamento te custa caro. E eu acho que isso aconteceu um pouquinho com o Flamengo ontem, porque o Flamengo não foi nem sombra do jogo que fez contra o Palmeiras. Ontem o Flamengo tecnicamente esteve muito abaixo, jogadores importantes não fizeram um bom jogo, o Bruno Henrique ainda foi o mais perigoso dos jogadores, mas individualmente um time muito aquém do que pode fazer. Então, não é hora de se lamentar, é hora de aprender com a derrota. Como você aprende? Olhando, corrigindo os erros, recuperando o foco e pensando na terça-feira. A enquete de vocês, se eu tivesse que responder, eu acho que não influencia em nada. E se influenciar é de maneira positiva. Vocês viram quando a gente abaixa a guarda, como custa o resultado? Nosso time é time para ser campeão da Libertadores de novo. É para brigar por todas as competições. Mas se não puser a bunda no chão, se não jogar focado, se não entender que do outro lado tem gente que o Flamengo é referência, sim, e todo mundo hoje vai jogar a vida contra a gente, não vai ganhar. Então eu não vejo problema nenhum. Acho que tem que dar os méritos ao Vasco, que mereceu o resultado, e se voltar Rodrigo Caio e Arrascaeta, eu acho que o Flamengo estreia com vitória terça-feira na Libertadores também. No caso da Libertadores, o que não volta com certeza é o Rodrigo Caio, por conta, ele está suspenso, né? Ele foi expulso contra verdade. O Racing. Tem razão. Mas ele joga amanhã pelo Carioca contra a Portuguesa, né? Mas o Arrasca deve voltar, pelo menos está fazendo tratamento agora, a informação que tem aqui, que está fazendo tratamento no Ninho do Urubu. O Flamengo divulgou a questão do tornozelo, tem uma questão contratual rolando nos bastidores, enfim, a gente torce aí para que o Arrascaeta esteja em campo, realmente, como o Caio falou, né? Joga demais o Arrasca e aparece nos momentos decisivos. E aí, Zicão, a nossa enquete aí se impacta perder para o principal rival numa outra competição, ou isso não tem nada a ver, principalmente com um time cascudo como o do Flamengo, hein? Não, eu acho que isso também não tem nada a ver, não. As coisas mais que me preocupam é a questão dentro do campo. Eu vi o jogo com o Palmeiras, foi um jogão. Para quem assiste futebol é uma delícia de ver, mas para quem torce é complicado. Eu acho o seguinte,
O Flamengo, você tem aquela coisa, sabe, você tem, muita gente acha que no futebol de hoje todo mundo tem que jogar bem, tudo que é posição, tudo que é lado. E para mim, futebol ainda não é assim, cara. Você tem aquele que rende bem numa função. Ele pode, num tapa-buraco, dar um jeito ali. Mas eu acho que o Flamengo tem duas posições ali que os caras são fortíssimos. É o Rodrigo Caio pela direita, de zagueiro central, e o Arão de volante. Eles são ali fantásticos. Então, você botar um que não está bem, está mais ou menos razoável, tal, já entrou ali o Gustavo Henrique, já entrou o Léo Pereira, já entrou Natan, já entrou... Ontem foi o Bruno, né? Tuller, né? E ontem foi o Bruno e tal. Agora, se você faz uma rodagem nisso, você bota o Arão para a zaga, bota o Rodrigo Caio para a esquerda, você vai ter um mais ou menos na zaga central, mais ou menos. Isso no meu modo de entender, tá? O mais ou menos do lado esquerdo. Eu, com certeza, se o Rodrigo Caio estivesse do lado direito, dificilmente ele faria aquilo que ele fez de segurar a camisa, tá? Se estivesse pelo outro lado. Eu acho que o sentido de cobertura é a maneira de você ir na jogada é outro, por um lado, pelo outro é outra coisa. E o Arão, por exemplo, se estivesse de volante, ele já saberia como ele ia se comportar e receber um drible daquele de calcanhar do cara, que foi maravilhoso e tal, mas ser de volante já sabe como é que vai, de zagueiro é outra coisa. Então, eu acho que o Flamengo, quando pegou alguém aqui, logo no início aí da live, falou negócio de camisa, time de camisa. Você vai pegar um São Paulo, os últimos times de camisa, o Flamengo sofreu com essa zaga. Ganhou e a gente ficou lá no radinho torcendo para ser campeão. Mas perdemos o jogo, o time São Paulo foi senhor absoluto do jogo. Contra o Palmeiras teve várias jogadas de contra-ataque, de velocidade, que poderia ter ganho o jogo também, e agora me parece que aconteceu a mesma coisa contra o Vasco. Então, a preocupação minha é essa. O Flamengo anda muito vulnerável. Você não pode tomar em 3 jogos 6 gols, 8 gols, sei lá, não pode. Então, eu acho que isso tem que, numa Libertadores, fora de casa, o time argentino, me lembra um pouquinho aquele negócio do Domi. Vou sair na altitude de jogar de peito aberto, porque é o Flamengo. Aí vai lá, leva uma caixa-pava. Entendeu? Então, isso é que preocupa. Não preocupa a derrota para o Vasco, um jogo para o Flamengo que parece que já está classificado, que não valia absolutamente nada. E o Vasco joga tudo. Isso que o Caio falou eu já tinha falado isso na semana anterior. O Flamengo é a bola da vez. Todo mundo vem para cima do Flamengo com a faca nos dentes. Então o Flamengo tem que ir com 2. Porque é diferente. Então eu acho que a preocupação maior, no meu modo de ver, é esse lado. Né? Time excelente, maravilhoso. E você, às vezes, 2, 3 jogadores não jogam bem, mas você tem outros 8 que jogam bem. Então, o Flamengo tem que estar atento com todos esses aspectos que a gente está citando aqui e que o Caio citou muito bem. Boa noite, Rogério. Primeira pergunta da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O Flamengo apresentou atuações abaixo do esperado nas últimas 2 partidas, com equipes diferentes em campo. Acredita que tem como identificar o que está acontecendo até terça-feira? E como você projeta esse jogo que marca a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Vélez? Um jogo importantíssimo. Acho que a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado, mas nós estamos recuperando os jogadores, trabalhando bem e
eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. Eu acho que o jogo do Vasco muito atrelado à conquista de domingo, ainda, por mais que o jogador queira e faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo, então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de Buenos Aires com a vitória. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, essas últimas 2 atuações do Flamengo, independentemente das escalações, até que ponto te preocupam? O segundo tempo hoje foi, acho que jogamos bem melhor, tivemos mais atitude. Acho que no primeiro tempo muito cabisbaixo, um pouco desanimado, um pouco se ouvia a voz dos jogadores no campo. No intervalo, depois de conversar, os mesmos jogadores voltaram para campo, com exceção do Rodrigo, que sentiu um desconforto na perna, eu não sei se na direita ou na esquerda, e teve que deixar o campo, mas a gente teve uma melhor atitude, conseguimos reagir melhor, jogar melhor o segundo tempo, ser mais perigoso, fazer 2 gols. Poderíamos até ter virado a partida, promovemos alguns garotos da base, o que é importante também, ganhar a primeira experiência. Mateusão com 16 anos hoje fazendo a sua estreia pelo Flamengo. Nós temos que evoluir, temos que jogar mais, independente de ser o time principal, independente de trocar os 22 jogadores, né, de um jogo para outro. O que nós tentamos foi jogar na quinta-feira com um grupo, dar um espaçamento melhor. Nós treinamos hoje à tarde, antes desse jogo, com o grupo principal. E hoje esse grupo veio para o jogo. Acho que tentaram fazer o seu melhor. Vamos tentar desenvolver os 2 times, tanto o time principal quanto esse, tentar fazer com que jogue mais a cada jogo. Pode ser que em determinadas partidas do Campeonato Carioca, como no Volta Redonda, pode ser que a gente repita essa situação como foi a de hoje. No sentido de escalação, espero que não no sentido de apresentação. Pergunta do Fred Huber, do GE. Boa noite, Rogério. O sistema defensivo, tanto contra o Vasco quanto a Portuguesa, deixou a torcida apreensiva. Esses 2 jogos ajudaram a chegar a alguma conclusão do que pretende fazer e melhorar contra o Vélez, especialmente por não poder contar com o Rodrigo Caio? Foram gols distintos, né, dos dois jogos, né? O gol de bola parada que nós sofremos no primeiro jogo contra o Vasco, um gol de contra-ataque depois, já no final do jogo, né? Hoje o time bem posicionado dentro da área, um chute, raríssima felicidade do jogador adversário, da Portuguesa. E depois eu não sei, até agora eu não consegui ver o segundo gol, mas um cruzamento rasteiro que passa por todo mundo dentro da zaga, acaba um bate-rebate sobrando e eles fazem o segundo gol, que é difícil para você retomar o jogo. Acho que a parte boa que fica é não ter se desesperado no segundo tempo e conseguir reagir, mas você não tem a mínima dúvida que eu concordo com vocês, com o torcedor, que nós temos que jogar mais, ter melhores resultados, apresentar um melhor futebol, e a gente espera que isso comece já na terça-feira. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Existe alguma relação entre a atuação da derrota para o Vasco e o primeiro tempo desse jogo com a Portuguesa? Não, porque são jogadores completamente distintos, são jogadores totalmente diferentes. Não tem ninguém que começou o jogo do Vasco que tivesse começado o jogo hoje. Eu acho que nós não competimos como deveríamos competir no primeiro tempo, nós não falamos, não nos organizamos dentro do campo, não dividimos como os jogadores da Portuguesa dividiram. Já no segundo tempo o espírito foi outro, a reação veio em função disso também, porque a escalação voltou a mesma, o que mudou foi a atitude no segundo tempo, e as mudanças nós fizemos de acordo com o que a gente tinha hoje no banco de reserva, jogadores mais jovens, jogadores, né, que hoje o caso do Matheus, que foi pela primeira vez que estreou, nós tivemos o Matheus goleiro também, que foi a primeira vez que ficou no banco pelo Flamengo hoje, ou seja, jogadores de 16, 17, 18 anos que vão entrando, e é o que a gente vai tentar fazer essa transição de base para profissional. Pergunta do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, o Flamengo agora vira a chave para a Libertadores. Sim. O que você destaca como as características mais perigosas do Vélez? O Vélez é uma equipe interessante de se ver jogar, tem um jogo parecido até com o do Flamengo, uma equipe que sai em linha de 3, independente de jogar com 3 zagueiros ou com lateral se transformando em terceiro homem, construindo. Tem 2 volantes que constroem como a gente, mais ou menos como o Flamengo, característica, né? Volantes que têm boa qualidade técnica, um deles já jogou aqui no Flamengo, inclusive, o Manquejo, e é um time rápido na frente, joga com um homem de referência, mais 3 homens que jogam atrás, canhoto do lado direito, um destro do lado esquerdo, costumeiramente, né? Um camisa 10 bem arisco, que cria bastante jogo. É um time técnico, de boa evolução, não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios, principalmente, deve causar muito incômodo, não é à toa que ocupa a liderança do campeonato argentino.
A última pergunta é do Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Rogério. Ultimamente, o setor defensivo do Flamengo tem recebido muitas críticas e hoje novamente foi vazado. O time começou com Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio e terminou com Bruno Viana. Você já definiu quem será a dupla de zaga titular do Flamengo para o decorrer da temporada ou sua escolha será de acordo com os próximos adversários? Não, no decorrer da temporada é impossível você definir, né? Porque são muitos jogos, né? Mas nós estamos estudando. Hoje teve o Gustavo que jogou, no jogo passado teve o Bruno Viana que jogou. Rodrigo, infelizmente, está fora, independente do que tenha acontecido hoje, mas ele já não poderia jogar na terça-feira. Foi por isso que nós tentamos fazer essa experiência com os dois, um em cada jogo, né? Para a gente tomar a decisão na segunda-feira, véspera do jogo, para a gente ter uma noção do que a gente vai colocar em campo. Um dos dois vai estar dentro do campo. Muito obrigada.